Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos firmes no Código Penal. Mais uma aula. Vamos que vamos a 1000 por hora. Voa, voa, menino. Maravilha, serão 40 questões do bloco 2, conhecimento em direito, e aí a gente está se dedicando a direito penal aqui dos artigos 312 a 317, vai falar praticamente dos peculatos, peculato culposo, peculato mediante o erro de outrem, e por aí vai. Para ficar mais fácil, vamos entender também a figura do funcionário público. Quem que é o funcionário público? Ó, dos crimes contra a administração pública, no capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Veja, funcionário público considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Exemplo, o defensor dativo, que chega ali só para participar daquela ação, não é, gente? E a gente tem os crimes que podem ser próprio ou impróprio. Quando a gente fala próprio, é do funcionário público, né? Agora, se ele não for agente público, o fato não vira atípico, vira outro crime, mas não é nesse artigo aqui, nessa parte do capítulo 1. A gente tem uma atipicidade absoluta, não faz parte desse rol aqui. Veja que impróprio não é funcionário público, não tem crime funcional, mas outro tipo penal, ok? Vamos lá, os peculatos, a gente vai depois entrar também já no resumo. O peculato próprio, ele se apropria de dinheiro público, bem, valor imóvel, venda imóvel público ou particular em razão do cargo. Então, ele se apropria em razão do cargo ou desvia em proveito próprio ou alheio. O peculato próprio se apropria em razão de cargo ou desvia em proveito próprio ou alheio. Veja que o peculato impróprio, mesmo apenas se o funcionário não tendo a posse do dinheiro ou valor, o subtrai valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, enquanto aqui ele se apropria do bem em razão do cargo, agora que estava mais fácil mesmo, né, ele tendo a posse do dinheiro ou valor, ele se apropria, ok? Valendo-se de cargo. Subtrai, né, em razão do cargo. Funcionário público, a gente já viu lá, considera-se funcionário público para os efeitos penais, que embora transitoriamente ou sem remuneração exerce o cargo, emprego, função pública. E aqui equipara-se também a entidade paraestatal em que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Vou ler novamente, ó. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. A pena será aumentada, terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesse caput forem ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento do órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. E agora sim, aquele resumo gigante, resumo maravilha, que a gente quer falar um pouquinho. Gente, o peculato, ó, tem o 312, parágrafo 1º, que é o impróprio. Tem o próprio, que é de praticamente o 312. Tem o peculato culposo, que é o 312, parágrafo 2º. Tem o peculato eletrônico, que é o 313A. Tem o peculato mediante erro de outrem. O que está em comum aqui em todos? Reclusão, 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 reclusão. Todos esses crimes aqui de peculato já começa no regime fechado, que é reclusão. Então vamos por aqui. Peculato próprio, 312, ele tem a posse, ele apropria, se desvia. Apropriar-se, desviar, mediante proveito
próprio ou alheio, aí reclusão de 2 a 12 anos. O culposo concorre para que ocorra o crime de outrem. E é importante esse detalhe no peculato culposo, pois se acontecer a reparação do dano antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, ok? Então, extingue a punibilidade, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, no procedimento sumaríssimo. Pode até me dizer aqui, me corrija aí, galera que está me assistindo, se tem a gente pode dizer aqui que o procedimento é o sumaríssimo, tá? Então, extingue a punibilidade, a transação penal, não é, gente? Então, aqui tem a transação penal. Antes, extingue a punibilidade. Se depois, reduz metade a pena. Em que? No peculato culposo. No peculato próprio, não. Reclusão aqui e não tem isso. Não tem conversa. No peculato eletrônico, a gente tem o que é informação aqui, ó. Insere e facilita a inserção de dados falsos. Eletrônicos são dados. Eletrônicos são dados. 313, dados falsos. Altera, exclui indevidamente dados corretos da administração pública para obter vantagem indevida para si ou para outrem. Aqui são dados, ok? Peculato eletrônico. O peculato mediante erro de outrem, apropriar-se dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Bem objetivo aqui, peculato mediante erro de outrem, aqui é erro de outrem, ok? 1 a 4 anos e multa, reclusão. Peculato impróprio, não tem a posse, mas subtrai ou concorre para que seja subtraído. Vamos ver como é que isso aqui está na norma? Peculato, artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse. De que tem a posse, né, gente? Vamos lá, então aqui ele tem a posse. Em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena reclusão de 2 a 12 anos e aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Então ele facilita aqui para que ocorra o crime. Peculato culposo, se o funcionário concorre culposamente, é bem claro aqui, tá? Enquanto no peculato aqui do 312 é o dolo, aqui concorre culposamente para o crime de outrem. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, no caso do parágrafo anterior, que esse aqui é o segundo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz a metade a pena imposta no peculato culposo. Vamos lá. Crime próprio. A competência para julgar é da Justiça Federal, se a União for o sujeito passivo, e já da Justiça Estadual, se o Estado é o sujeito passivo, Estado e município. Sujeito passivo, Estado, secundariamente, é a pessoa que sofreu o prejuízo. Então, imediatamente, sujeito passivo é Estado e depois a pessoa que sofreu o prejuízo. A competência da Justiça Federal, se ocorreu o crime em relação ao patrimônio da Justiça da União, e estados e municípios vai ficar na Justiça Estadual. Aqui é importante que no crime próprio, aqui a gente está falando do dolo, do 312, da culpa, no caso do parágrafo 2º, peculato culposo, e é um crime material. Então tem a matéria, tem um objeto que foi roubado aqui. Vamos lá. Não é peculato utilizar o serviço de outro servidor em proveito próprio, ok? Receber salário sem trabalhar, a conduta é atípica. Aqui a gente não está falando de apropriar-se de bem ou valor, aqui não, ele recebeu o salário. Depositário judicial vende bens em seu poder, não é funcionário público. Importante ver isso aqui, ó. O depositário judicial não é funcionário público, logo ele não comete o crime de peculato, ok? Se ele vender bens que está em seu poder. Continuando aqui no 313A, ó, inserção de dados falsos em sistema de informações. O 313A, inserir ou facilitar
a funcionário ou funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente os dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem. Tem um crime aqui do 313A que é inserir dados falsos. Inserir ou facilitar o que? Alterar ou excluir indevidamente dados. E aí tem um fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Reclusão também. Então, é um tipo de peculato eletrônico. Olha lá. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Então, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização. Aqui ele tem autorização e ele insere os dados falsos, comete esse crime do 313A. 313B não, agora já não tem autorização. Ele tem um acesso, mas não tem autorização para fazer aquilo, ok? Pena, detenção. Enquanto aqui é reclusão, aqui já é detenção. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se causa o quê? Dano. Bora para a questão 27. O peculato culposo tem a ilicitude excluída se o agente repara o dano a qualquer tempo? Te dou um segundo para você pensar. Enquanto você pensa, já vou colocando aqui, ó, que não, qualquer tempo, não. Se repara o dano antes da sentença irrecorrível, é irrecorrível o quê? Que já não cabe mais recurso. Então, se ele reparou danos antes, extingue a punibilidade. Se ele reparou depois, reduz a pena à metade, né? Vamos conferir? Peculato culposo. No parágrafo anterior aqui, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz a metade a pena imposta. Vamos lá, para a próxima aqui, ó. É punido com detenção de 2 a 12 anos? E aí a gente sabe que não é, porque eu já sei que essa daqui não é a resposta, tá? Peculato, tem um peculato que é reclusão de 2 a 12 anos, é o peculato. Não é o culposo, é o peculato próprio. E esse aqui, detenção de 3 meses a 1 ano, é uma pena menor, o peculato culposo. Então, peculato culposo, a pena é menor. A gente sabe que não é. Então, a gente continua aqui, eu e você, para a gente responder esta questão. Esse aqui não é, ó. O fato é atípico, pois não está expressamente previsto no Código Penal. Questãozinha dada, não vou nem questionar aqui. A gente acabou de ler a lei, então nem para aqui, né, gente? É punido com a mesma pena do peculato doloso. A gente já viu que o peculato doloso, aqui, ó, 2 a 12 anos. Então, são penas diferentes, né? Então, também não é essa daqui. Ok. Então, vamos lá. Tem a punibilidade extinta se o agente repara o dano antes da sentença irrecorrível? É isso mesmo, ó. É isso mesmo. Já temos ali o gabarito. O gabarito lá é a E, ok? Em relação ao crime de peculato, assinale a alternativa correta. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel que tenha posse em razão do cargo é o quê? Peculato, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse em razão do cargo. A gente está falando aqui em razão do quê? Do cargo. A gente está falando de quem então? Do funcionário público que comete o crime de peculato. Esse é o gabarito? Sim, ó. É o gabarito. Exigir ao funcionário público tributo não é peculato. Peculato é apropriação. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte daí, exigir o público que sabe inexigíveis. Tem os crimes de excesso de exação, concussão e vários outros aí. Retardar o funcionário a prática de ato de ofício é peculato? Não é peculato. Peculato é apropriar, ok? Solicitar fora da função vantagem indevida. A gente tem outros crimes que não é peculato aqui, ó. Corrupção ativa, corrupção passiva e aí vai. Patrocinar o funcionário indiretamente, interesse privado perante a administração. Então, está patrocinando o interesse privado, valendo-se da qualidade de funcionário.
advocacia administrativa também não é, então ficou só aquele gabarito mesmo. Vamos para a próxima aqui, ó. Imagine que um funcionário público que tem a posse de um automóvel particular em função do cargo que exerce. Imagine ainda que, tendo ciência de que o proprietário do automóvel faleceu, o funcionário apropria-se de tal bem. Essa palavrinha é importantíssima. Ele apropriou-se de um bem que não é dele em razão do cargo que exerce. Ele cometeu excesso de exação, excesso de cobrança, cobrou demais, cobrou o quê? Impostos? Tem um crime próprio para isso. Ele cometeu prevaricação, deixou de fazer um ato que deveria fazer, ok? Concussão, conduta atípica passível de apuração na esfera penal, a gente sabe que não, só sobrou mesmo o gabarito para você tirar 10, TJ São Paulo 2023, ó. 2023, tá? Caiu aí para você ficar muito conectado e também fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, mas você vai fazer na hora da prova, no gabarito, vai colocar esse X assim e vai sentir aquele orgulho de que a sua preparação valeu a pena. Obrigado, até daqui a pouco, fica conectado, não esquece de vasculhar as playlists, porque nós estamos crescendo, gente. Se você está crescendo comigo, tenho certeza que você vai detonar na prova. Até daqui a pouco.